Algum tempo atrás chamou a atenção o clamor em torno da morte de um cachorro, que foi morto a pauladas por um segurança de um supermercado. A morte do cachorro, lógico, foi cruel e sem sentido, mas chamou a atenção porque tal assunto teve uma repercussão muito maior que a morte de uma idosa de 106 anos, a pauladas, que havia ocorrido dias antes. A morte da senhora também foi igualmente cruel e sem sentido. Nem o cachorro, nem a senhora de 106 anos teria qualquer poder de reação. Por que o caso do cachorro teve repercussão tão maior? Cito esse caso particular, mas é fato que isso se tornou claramente uma tendência na nossa sociedade moderna. Valorizamos mais a vida de animais que a vida de humanos. Mas o que impressiona é que realmente o furor social causado por maltratos a animais exceda o furor causado por maltratos a humanos. Com exceção de robôs do Google e do Facebook, todo mundo que está vendo esse vídeo são humanos. Imagina-se que as pessoas teriam maior capacidade de empatia com alguém da própria espécie do que com outra espécie. O que está acontecendo? Ano passado, o filme Vingadores, Guerra Infinita, mostrou um vilão cujo objetivo final era matar metade da população do mundo. Veja, ele poderia se tornar imperador do universo, ter todo o poder do mundo, mas ele queria apenas matar metade da população do mundo. E queria fazer isso porque achava que isso seria o melhor para o universo. Um vilão que, em última análise, buscava fazer o bem, ou pelo menos o que ele entendia como sendo o bem. E teve muita gente que ficou na dúvida. Será que ele não estaria certo? Não seria isso que precisamos de fato, por mais doloroso que seja? Antes de continuarmos o vídeo, aproveite para curtir e se inscrever na página. Clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Afinal, Thanos estava certo? Tem gente demais no mundo? Bom, é inegável que, como espécie, somos um caso de sucesso, talvez só igualado por bactérias e artrópodes. Não temos mais predadores naturais significativos. Apenas parasitas podem nos levar à morte e, mesmo contra esses, temos boas armas. Em relação a outras espécies, muito poucos humanos morrem de problemas genéticos, fome ou acidente. Durante uma boa parte da nossa história, mais humanos significava mais segurança, maior chance de sobrevivência. E, nesse sentido, nos tornamos cada vez mais gregários, mais preparados para viver em grandes grupos. Mas lógico, os recursos do planeta são limitados, o que significa que, na média, quanto mais pessoas existem no mundo, mais difícil fica obter recursos, certo? Não é tão certo não, porque embora possa haver falta de recursos momentânea, o mercado garante que os preços sobem e isso acaba por gerar incentivos para resolver tal problema. Novas tecnologias para aumentar a eficiência do uso daquele recurso, à medida que nosso conhecimento e tecnologia melhoram, podemos explorar os recursos de forma mais eficiente, podemos ter acesso a minérios e recursos que antigamente seriam inatingíveis. E o que gera mais tecnologia, mais gente tentando resolver problemas. Hoje, há menos terra sendo cultivada no mundo todo do que há 20 anos atrás, e a fome é menor do que havia há 20 anos atrás, apesar da população ter crescido. O que mudou? A agricultura de hoje é muito mais eficiente que a agricultura de 20 anos atrás. Com a mesma área, geramos muito mais alimentos que há 20 anos. E esse ganho tecnológico existe em todas as áreas. Uso da água, produção de energia, tecnologia da informação. Portanto, não se pode dizer que, apesar do aumento da população, isso tenha tornado a vida de todos mais difícil até aqui. Na verdade, a vida ficou mais fácil. Mas existe a possibilidade disso vir a ocorrer no futuro, certo? Não há garantias de que a tecnologia sempre consiga continuar evoluindo. Existem inúmeros casos de tecnologia que atingiram um ápice e não conseguem mais ganhos significativos. A produção de chips de computador pode estar atingindo tal limite. Existem artigos de vários teóricos alertando que a lei de Moore, que previa que a capacidade dos chips dobra a cada 1,5 anos, pode estar chegando ao fim. Na faculdade de engenharia de materiais, eu aprendi algumas tecnologias de metalurgia do aço, como produzir o aço a partir do ferro. Você sabe que aquele elemento ferro, aquele Fe da tabela periódica, se você tiver um metal exclusivamente com isso, não serve para nada, é muito mole. Tudo que chamamos de ferro, na verdade, é uma liga, uma mistura de ferro com carbono. Se tem mais de 2,1% de carbono, é ferro, ou tecnicamente ferro fundido. E o que é o aço? Bom, o aço é exatamente a mesma mistura, só que com entre 0,002 de carbono e 2,1% de carbono. Sim, o aço tem proporcionalmente mais ferro que o ferro fundido. O problema é que os processos para se obter o ferro a partir do minério de ferro sempre geram muito carbono
carbono na mistura. Então, para se obter o aço, é preciso remover carbono dessa mistura. E isso é uma coisa extremamente complexa e cara. E uma coisa que eu descobri na faculdade é que o último grande avanço tecnológico nessa área se deu no início do século XIX, com a invenção do forro de Bessemer, em que o aço líquido rico em carbono é injetado com oxigênio para baixar o teor de carbono até o nível desejado. De lá para cá, lógico que houveram algumas otimizações, algumas melhorias no processo e ganhos de escala, mas o processo de produção de aço é basicamente o mesmo. Antes disso, a grande invenção anterior foi quando descobriram que a alma endurecia a espada na Idade Média. Bom, essa história eu não sei se é verdade ou se é só uma fábula entre professores de metalurgia, mas segundo essa história, após forjar uma espada por horas, martelando ela em sua bigorna, um ferreiro medieval discutiu com o ajudante dele e acabou enfiando a espada no ajudante, matando-o na hora. Depois disso, ele percebeu que a espada ficou excelente, muito melhor do que qualquer espada que ele havia produzido antes. Ela pegava fio mais fácil, mantinha a afiação mesmo depois de muito usada, era melhor em tudo que as espadas feitas por ele antes. Conclusão óbvia, a espada incorporou a alma da pessoa e por isso ficou mais forte. Depois que o Lorde da região descobriu isso, não teve dúvidas, montou uma linha de montagem de espadas daquele tipo. O ferreiro fazia a espada e tinha uma fila de escravos para ele matar e criar espadas endurecidas com alma. Felizmente para os escravos, em algum momento o ferreiro descobriu que tinha o mesmo efeito, poderia obter o mesmo efeito mergulhando a espada na água, porque o que endurecia o aço, tornava a espada excelente, era o processo de têmpera, ou seja, de você resfriar o aço rapidamente. Tanto faz se num corpo de uma pessoa ou num barril de água. Se a tecnologia atinge um ápice, isso significa que mais pessoas simplesmente significa menos daquele material para cada pessoa. Mas mesmo isso não é algo de fato problemático, porque se a metalurgia do aço atingiu um ápice, hoje existem diversos outros materiais que continuam evoluindo dia a dia. Hoje, motores de carro não são feitos mais de ferro fundido como foram um dia, são feitos de ligas de alumínio. Há facas feitas de cerâmica com corte muito mais afiado do que qualquer aço. Há inúmeros novos materiais para atender às necessidades que um dia foram atendidas com o aço. Se a tecnologia dos chips de silício estagnar, certamente haverá outras tecnologias que continuarão a suprir a capacidade de processamento crescente que a população requer. Essa exaustão de recursos do mundo é ilusória. Se determinado recurso fica escasso, seu preço sobe, isso aumenta o prêmio para quem resolva o problema da falta daquele recurso, mais gente vai trabalhar buscando isso, e como mostra a história, alguém vai inventar alguma forma de suprir a demanda disso para ficar rico, e vai ficar rico com isso. Há alguns que falam que, mas se todas as pessoas do mundo consumissem como os americanos, precisaríamos de 7 planetas Terra de recursos. A falha nisso é que, se todo mundo começar a consumir como os americanos, os preços vão aumentar, mais gente vai ser incentivada a gerar ideias para resolver problemas com tecnologia e pronto. Se todo mundo consumir como os americanos, vamos, em pouco tempo, com tanto incentivo, provavelmente usar ainda menos recursos do planeta do que usamos hoje, e todos nós vamos ser muito mais ricos, graças aos incentivos econômicos para a tecnologia e inovação. Mas também existem algumas evidências históricas que podem parecer perturbadoras. Como falamos em nosso vídeo sobre epidemias, após a peste negra, no século XIV, que reduziu a população da Europa entre 45% e 50%, seguiu-se uma fase de riqueza e prosperidade, posto que a população, aqueles que sobreviveram, lógico, tinham mais acesso a recursos, visto que muitas propriedades e bens foram abandonados pelas pessoas que morreram. Há quem diga que toda a renascença, todo o redescobrimento da ciência só foi possível por causa do aumento da riqueza produzido pela morte de metade da população da Europa. Será então que Thanos estava certo? O caminho para salvar a humanidade é matar metade dos seres? Uma nova peste negra seria algo positivo? Trata-se, claro, de uma ilusão. Mesmo a ligação da peste negra com o período de riqueza posterior é questionável. Há mais recursos, mas também há menos demanda. Valores e incentivos envolvidos ficam estáveis, ou seja, poder-se-ia imaginar que a riqueza per capita momentânea de todos aumentaria por apropriação primária de bens abandonados pelos que morreram, mas isso não aumentaria a riqueza como um todo, porque não há incentivo para tal aumento. Algumas gerações depois, a população seria reposta e não houve qualquer alteração significativa então. O erro do Thanos é o erro de muitos socialistas. Achar que existem métodos de melhorar a humanidade na força, querer um mundo perfeitamente balanceado, ou seja, buscar a igualdade de resultado.
e achar que, para isso, é possível usar a capacidade mental humana de uma pessoa ou de um grupo de pessoas para planejar a sociedade. Esse é o erro. É impossível qualquer pessoa, por mais inteligente e bem intencionada que seja, conceber algo melhor que a lógica do livre mercado para uma sociedade. Porque o livre mercado, a economia é, em última análise, a soma da capacidade mental de todas as pessoas que participam dessa economia. Qualquer plano concebido por menos que a totalidade das pessoas do mundo é, por definição, errada e cruel, mesmo que consiga ser disfarçada, ser vendida como uma coisa boa. O próximo filme da série, O Jogo Final, ou Endgame, ainda não saiu no momento que eu publiquei esse vídeo, mas já há especulações de que o comunista Thanos vai ser vencido pela heroína do livre mercado, a capitalista Capitã Marvel. Eba, pera, acho que tem alguma coisa errada aqui. Bom, vamos ver. Obrigado por assistir nosso vídeo. Comente abaixo se tiver dúvidas ou sugestões de novos temas.